Vamos então hoje falar um pouco sobre o processo pedagógico nas aulas de Jump. As aulas de Jump são aquelas realizadas no mini trampolim, em que nós temos a adaptação que foi realizada para aulas coletivas. Então, esse mini trampolim, também chamado de Jump, ele vem lá da ginástica de trampolim, do chamado trampolim acrobático, que surgiu lá em 1911. E ele, com o passar do tempo, ele foi sendo modificado, adaptado, até que chegou nas academias de ginástica, e nos treinamentos, nas aulas de treinamento funcional, enfim. E pôde ser utilizado por dentro de diversas modalidades e habilidades físicas. E até o momento atual, nós conseguimos encontrar algumas empresas que começaram a trabalhar com construções coreográficas, como foi falado lá naquela primeira aula de aulas pré-coreografadas e aulas pós-coreografadas. Como, por exemplo, o Power Jump, que é um Power, não é Power, tem um Rzinho faltando, e o Jump Fit, que são as duas maiores empresas que atuaram nesse mercado para criar métodos de ensino nas aulas de Jump. Mas você pode muito bem vai entender como montar uma aula de Jump dentro do aspecto metodológico e progressivo. Então, as aulas têm esse cunho aeróbico, são realizadas com pequenos saltos, movimentos coreografados que envolvem ritmo e sempre individual. Cada aluno em cima de um mini trampolim é o que nós devemos sempre realizar, nunca dois ou três alunos, sempre individualmente, para que não aconteça lesões ou que esse aluno não se machuque, tá bom? Dessa forma, as aulas envolvem exercícios como corridas, polichinelos, deslocamentos, elevação de joelho, elevação de calcanhares, propostos de formas coreográficas ritmadas, relativamente simples do ponto de vista motor. Não são modalidades complexas, nem habilidades complexas de movimento corporal. São exercícios que têm uma variação de membro superior, membro inferior. Nós podemos fazer em velocidade dupla, movimentos simples, movimentos combinados, saltos estacionários. Então há uma grande quantidade de possibilidades que nós podemos aí transpor de uma aula no chão para uma aula em cima do trampolim, o que vai ser interessante especialmente para a redução de impactos. Quando tivermos algum aluno, algum atleta com alguma lesão, o jump pode ser um meio eficaz de manter o condicionamento resistido, cardiorrespiratório, e você ter uma aula com a redução dos impactos articulares. Aqui são alguns exemplos de movimentos. A gente observa que o jump, um processo já que eu oriento vocês a perceber, ele é feito no centro do trampolim, do centro até as extremidades. Aqui é o tabelo da corrida estacionária. Eu posso fazer essa corrida alternada ou dupla. Eu faço 2 pulinhos nesse momento, os braços sempre em associação com os membros inferiores para manter o equilíbrio em cima do jump. Essa outra figura já tem uma habilidade em que o tronco da aluna, nesse caso, já está mais flexionado, o que aponta aqui uma habilidade de uma maior intensidade. Ela está executando movimentos com os 2 pés na mola, na superfície elástica, empurrando, sempre empurrando, lembrem disso. E com essa maior flexão do quadril, logicamente ela vai ter a maior sobrecarga na região dorsal, que vai exigir um pouco mais dessa região também, e ela já tem aqui um outro nível de intensidade dentro do processo pedagógico da aula, certo? Esse trampolim, ele tem aproximadamente 15 a 20 centímetros de altura, 80 a 1 metro de diâmetro, esses tensores que são essas molas, e essa lona, que é onde a gente realmente executa o pulo. A gente tem que ter muito cuidado para não fazer o trabalho, não pisar nas lonas, não pisar na mola, para não escorregar. Existem alguns jumps que tem uma saia, que é justamente um suporte que cobre essas molas. E você tem essa base para fazer uso da sua aula. É uma lona super resistente que aguenta até 150 quilos. Então, não há problema de você trabalhar com um obeso em uma aula de jump. Então, um dos principais objetivos, nós já comentamos, o trabalho de cunho aeróbico, a resistência, a manutenção tanto da aptidão física, cardiovascular, quanto de trabalho de força, já que em uma aula de 60 minutos ou 50, a gente tem uma relativa necessidade de resistência muscular também,
para a manutenção da aula, redução de gordura corporal. Alguns estudos apontam que uma aula ela alcança, em média, 386 a 500 quilocalorias, a depender da intensidade e da programação da sua aula, certo? Então, essas aqui são as possibilidades. A gente pode fazer uma aula, montar a nossa própria aula, que é uma aula que eu construo, a AeroJump. Eu posso ter uma filiação com as empresas que montam aulas, que são aquelas aulas pré-coreografadas e as aulas pós-coreografadas, como Power Jump, da Les Mills, e Jump Fit, que é uma outra empresa também que trabalha com atividades na área do fitness, certo? E os estudos apontam, por exemplo, como esse que foi realizado através do Power Jump, melhoras na condição cardiovascular desses alunos após o treinamento, como por exemplo, a pressão arterial, a frequência cardíaca de repouso e o VO2 foram avaliados. Após um mês de aula, esses alunos tiveram uma diminuição na frequência cardíaca de repouso e um aumento do VO2 máximo de repouso, de VO2 máximo do treinamento dentro de uma aula de Power Jump, apontando os benefícios e os aspectos de melhora dentro da condição cardiovascular. O que é interessante para um paciente com hipertensão, ou até mesmo para a manutenção da apticidade físico-cardiorrespiratória. Aqui outras habilidades. Melhora até da flexibilidade, foi observada nessa aula. Impulso vertical, foi melhorado. Já o impulso horizontal não apresentou diferença entre os grupos pré e pós, entre o mesmo grupo. Então nós observamos algumas valências da aptidão física bem trabalhadas. Trabalho de melhora na pliometria, a potência. Então a gente observa que o jump ele consegue fazer uma intervenção interessante nessas valências, nessa melhora da aptidão física, tá bom? Em termos de técnicas, os pés um pouco afastados, joelhos ligeiramente flexionados e alinhados com os pés, tronco, contração e leve inclinação à frente, é um detalhe muito importante, especialmente para a manutenção da habilidade. Essa contração abdominal, a ativação do core é muito realizada e muito importante para que o aluno consiga se manter na atividade sem se machucar. Braços auxiliam na intensidade, o que vão facilitar com que você consiga construir uma orientação e organização da técnica do movimento, tá bom? Então, em termos de aterrissagem, que é o retorno do aluno quando vai encostar no jump, já que é um trampolim, eu tenho a fase de voo e a fase de aterrissagem. Eu posso aterrissar alternando os pés, ou eu posso aterrissar com apoio simultâneo, os dois pés no solo, no trampolim. Para que vocês entendam isso, eu preciso que vocês vejam esse QR Code e observem isso que eu estou a falar. O QR Code está funcionando normalmente. Então, abram depois esse QR Code para vocês entenderem o que seriam esses movimentos de apoio alternado. Como, por exemplo, aqui tem alguns. A corrida joelho 45, a corrida skip, que é o joelho mais alto, o step touch, o cha-cha. São nomenclaturas das atividades que nós fazemos dentro de uma aula de jump, tá bom? Hip hop, calcanhar à frente, tudo isso aqui na prática a gente consegue realizar. Aqui eu já tenho uma explanação do que seriam os apoios simultâneos com os dois pés. Então tem que parar o vídeo um momento e clica nesse QR Code para vocês assistirem um pouco dos exemplos, tá bom? Após isso, segue na aula. E aqui são os exemplos que nós trabalhamos especialmente com atividades já de alta intensidade, como polichinelo, lateral, canguru e a tesoura, que são movimentos mais intensos. A gente usa aí uma intensidade maior dentro da progressão do treinamento de uma aula de jump, tá bom? Em geral, as aulas elas são realizadas em 45 minutos, mas eu posso fazer aulas de 30, posso fazer aulas de 60. O BPM utilizado ele vai variar de 135 a 145, um pouco maior do que nas aulas de STEP, que no STEP ficou em torno de 132 até 135. Então, como eu tenho aqui um processo de uma intensidade um pouco maior, o BPM ele acompanha essa intensidade a fim de ter uma boa resposta para o exercício. Aqui é o padrão básico de uma aula.
tenho que realizar o aquecimento, eu tenho que fazer a parte principal, eu tenho que fazer a parte final. Geralmente essa parte final ela é acompanhada de um alongamento ou uma abdominais, ou agachamentos. Eu posso trabalhar um pouco de resistência também no final dessa aula, se eu assim desejar. E vamos entender um pouco desse processo. Aqui eu tenho a progressão pedagógica de uma aula de jump. Eu tenho aqui uma ideia de 9 músicas, em que eu tenho aquecimento, música pós-aquecimento, música que eu trabalho um pouco de equilíbrio, pico. Depois desse pico, um pequeno intervalo ativo, um descanso, uma redução da intensidade, e começa a aumentar. Música 6, música 7, um outro pico, música 8, trabalhos abdominais, um agachamento para diminuir a frequência cardíaca, para ir diminuindo o gasto energético e retornando ao normal desse aluno e concluo com um alongamento, tá? Logicamente que eu tenho aqui movimentos necessários. Aqui eu tenho no 4 e no 7 movimentos de apoio simultâneo, como chinelo, tesoura, lateral, que são movimentos mais intensos. Aqui na música 1, geralmente no aquecimento, eu construo pequenos blocos com todos os movimentos. Joelho à frente, corrida, lateral, tesoura, twister, joelho para joelho alto, calcanhar atrás, combinação simples e simples duplo, combinação dupla, e vou trabalhando isso. Na música 2 eu costumo e aconselho vocês a trabalharem com corridas para ativar bem flexores, para aquecer bem essa região. Corridas combinadas, simples, corridas duplas, corridas alternadas, e calcanhar atrás ou joelho alto. Aí você vai ativando muito mais especificamente as articulações que vão atuar na aula e você vai seguindo pelo seu processo. Música 3, hip hop, cowboy, que geralmente eu aconselho que trabalha o equilíbrio, a percepção. Os hip hops, os cowboys, você vai usar e mesclar com calcanhar atrás, por exemplo, ou joelho alto, e vai montando a sua aula. A música 4 é a música de intensidade, que eu posso usar a corrida, posso usar sprint, eu posso usar chinelo, abre 2, fecha 2, eu posso usar essa combinação de habilidades. Na música 5 eu já dou uma diminuída, já diminui a intensidade e já descanso um pouco, trabalho essa recuperação ativa do meu aluno e retorno. Música 6, volto, corridas, coloco já um twister, não desgasto muito na música 6, para que na música 7 eu consiga dar um outro pico de habilidades. E o que eu fiz na 4, eu evito fazer na 7, por exemplo. Se na 4 eu usei chinelo e tesoura, chinelo, abre 2, fecha 2 e tesoura, frente e trás, aqui eu uso corrida e sprint. Eu geralmente evito usar o que eu faço aqui e aqui. Se você fez aqui chinelo e tesoura, aqui você faz lateral e sprint, ou vice-versa, para que você tenha a combinação dos movimentos e não fique repetitivo. Para que eu não faça chinelo e tesoura na 4 e chinelo e tesoura na 7, é cansativo. Evitem isso, tá bom? Então, o aquecimento. A gente começa o aquecimento no solo, a habilidade geral de um alongamento ativo, eu posso fazer no solo. E a partir desse aquecimento no solo, eu sigo para o trampolim, onde eu começo as formas básicas do movimento. Onde eu começo, como eu inicialmente já havia falado, de apresentar para vocês as principais movimentações que são realizadas na aula. Eu posso fazer todos os movimentos fechados em blocos, apresentando aí para o meu aluno o que vai ser a aula e vou seguindo para a música 2, 3, 4, até chegar à música 9, tá bom? A duração da parte principal ela vai variar, dependendo do tempo total da tua aula, mas pode chegar de 20 a 45 minutos. As músicas elas podem ser um pouco maiores, já que você vai trabalhar com um treinamento um pouco mais intenso, moderado e intenso. As músicas elas podem chegar de 5 a 6 minutos, não músicas muito curtas, tá? E sempre em blocos. Eu acho interessante isso, o simples, o duplos e o simples duplo. E na prática a gente tem que seguir com mais perfeição. Cada movimento normalmente é repetido por 8 tempos musicais, o que a gente tem a percepção rítmica para essa realização. Tá? Voltando a essa ideia, a parte principal envolve toda essa área, da 2 até a 8. Então, é um processo escalonar que eu tenho que entender que é crescente, com intervalo ativo e volta a crescer.
Se a minha turma ela for moderada, intermediária, eu posso fazer isso. Se ela, uma turma for mais iniciante, com um pouco de condicionamento, eu faço somente um pico e mantenho, após esse pico, recuperação ativa e faço picos menores, intervalo maior entre as músicas. Essas estratégias são fundamentais para você ter a agregação do teu público e saber realmente se eles estão conseguindo realizar a aula adequadamente ou não, tá bom? Aqui são modelos, por exemplo, para utilizar na música 7 e na música 4 também, a parte final, o último pico da aula, né, que já no final da nossa aula. Os passos polichinelo, lateral, tesoura, twister. Isso daqui são habilidades que você pode combinar, usar duas, eu aconselho você usar duas, e manter aquela variação de simples, simples, simples e duplo. Aí você vai montando a sua aula e tendo esse último pico da habilidade, tá bom? Na música 8 e 9, como eu comentei, eu posso fazer agachamento, eu posso fazer abdominal, eu posso não fazer nada e já seguir para o meu relaxamento. Então, você pode ter essa complementação ou não de diversos tipos de abdominais que você vai fazer na sua aula, ou você segue direto para o relaxamento, para o alongamento. Isso vai variar bastante. Segurança. Não pisar nas bordas, nos tensores. Lembrar da saia, que foi esse suporte de apoio que eu comentei aqui. Isso vai dar uma segurança em alguns jumps. Isso existe, em outros não. Não é fundamental essa saia estar presente. Não vai alterar em nada a aula ou a mecânica do jump. Tá bom? Sempre subir e descer de frente para o aparelho. Verificar se os pés do jump estão bem firmes, porque como tem muito impacto do jump no chão, ele pode sofrer muita instabilidade, então é bom você dar uma verificada para apertar os pés. Manter a distância mínima de 1 metro entre o jump e outro, evitar calçados frocos, atenção ao cadastro do tênis e pode ser necessário o uso de 2 tops para mulheres e sungas para homens, devido aos saltos que são realizados para não lesionar, não machucar, tá bom? Contraindicações. Gestante não é adequado se fazer devido ao trabalho de salto que é realizado. Quem tem labirintite não medicamentosa, não medicamentada, também pode ser bem complicado. Pessoas com instabilidades osteomioarticulares, dores no lombar, dores no quadril. Eu posso ter uma certa preocupação maior com este público, mas eu já tive uma aluna com hernia de disco que ela conseguiu fazer uma aula de jump. Eu vou ter que ter a noção de diminuir a intensidade, diminuir a flexão do joelho, por exemplo, diminuir a flexão do quadril e observar se essa aluna consegue ou esse aluno realizar essa habilidade. Tudo vai depender do complemento, se ele faz um treinamento de resistência muscular, se ele faz um treinamento de musculação, por exemplo, ele vai conseguir ter uma relativa força para não se machucar mesmo tendo uma malácia patelar, uma hernia de disco, tá? Mas em geral é mais complicado trabalhar com esse público. Problemas cardíacos, ficar sempre atento, por isso que a avaliação física é fundamental em uma academia, para identificar alguma anormalidade cardíaca. Na avaliação física nós conseguimos identificar anormalidades, arritmias, e isso vai ser interessante para que o aluno siga para uma orientação médica mais especializada e você tenha maior precaução de trabalhar com esse público, tá bom? Problemas de coluna, devem ter cuidado porque tem uma flexão maior, é muito tempo que você fica no jump, então é uma contração do core por muito tempo, por 5, 6 minutos, então isso pode gerar algum desconforto, então é interessante observar. Se o aluno tem uma escoliose, uma cifose, uma lordose, vai interferir? Não vai, ele vai poder fazer aula sim. Então é só ter observações maiores em cima dessas pessoas, porque podem comprometer e podem se machucar durante a prática, certo? Praticantes podem sentir vontade de ir ao banheiro, de urinar após a prática, é normal isso, então é recomendado que eles façam xixi antes de ir para a aula. É interessante vocês observarem isso, que devido ao processo de contrações constantes, há uma relativa ação no sistema linfático que vai estimular muito a, o aluno a urinar. Então, atenção também a dores lombares e abdominais devido a essa ativação maior dessa região, especialmente no apoio simultâneo, que o aluno ele tem que fazer uma maior flexão do tronco para ficar em atividade, é um pouco mais intenso, especialmente nos iniciantes que estão começando a prática e podem sentir mais desconfortos e dores nessa região, tá?
As, as corridas estacionárias, por exemplo. A corrida estacionária é um movimento que pode ser usado em diversas músicas, que é este exemplo que é o skip, que está correndo a 90 graus. Eu podia fazer uma corrida menorzinha? Podia, a 45. Isso aqui já é o skip. A corrida estacionária, observa que eu tenho o apoio no centro do jump e os braços em ação para complementar esse movimento como um todo. Eu posso usar a corrida da música 1 até a música 8, melhor, música 7. Em todas as músicas, a corrida ela vai entrar como um elemento transitório, de transição, que eu posso ficar 8 tempos musicais, fazer corrida simples, corrida dupla, corrida baixa, corrida alta e buscar as minhas diversas variações. O joelho alto, esse é muito interessante, é justamente você fazer a flexão do quadril em uma das pernas e o braço oposto entra em ação executando esse chamado joelho alto, que é muito legal fazer na música 2, porque é uma intensidade que já está começando a subir, ativando flexores, ativando também liberação de sinóvia no ombro, na articulação do ombro. E pode ser usado na música 2, na música de intervalo, que é a música 5. E se você usar na música 4, que é a música de pico, você pode usar o joelho alto com lateral. Então, se for uma turma com um nível moderado, um nível baixo, aqui é uma habilidade simples, o joelho alto. E o lateral 2 é uma atividade mais intensa, então você pode combinar, entendeu? Usar essas habilidades para você ter o pico e uma pequena recuperação do joelho. Pico, pequena recuperação do joelho alto, tá bom? Hip hop, o galope. Eu posso usar o hip hop na música 3, que é o que eu comentei, que trabalha a propriocepção, que eu faço esse movimento pisando com o pessoal no jump, que eu posso usar na música 3 para trabalhar justamente essa ação do hip hop, do equilíbrio, ou na música 5, que é a recuperação ativa, que também pode ser entrada, já que é um movimento mais simples, tá bom? Música 3, cowboy alto, que também envolve propriocepção, que eu tenho essa rotação externa do pé, e eu executo simples, eu executo duplo, eu executo simples, simples e duplo. E vou trabalhando também na música 5, eu posso voltar a utilizar o cowboy alto, ou também o cowboy baixo. Calcanhar frente é um exercício bem simples, calcanhar frente, que eu posso usar na música 5, especialmente na música 3, que vai trabalhar essas rotações, né? Rotação externa, bem interessante. Observe esse modelo de jump aqui. Esse modelo de jump ele tem uma plataforma de sustentação, que é muito usado para alunos idosos. É um outro modelo que o aluno fica segurando e ele tem a menor chance de levar uma lesão, de cair, né? De sofrer uma queda, porque qualquer instabilidade ele segura nessa plataforma, que é um outro modelo também que existe no mercado. Aqui são as intensidades dos laterais. Observa o salto que é realizado, a intensidade, a flexão do quadril que é realizada. Então, isso executado por um relativo tempo pode dar um maior desconforto na lombar. Tem que observar isso. Aqui é o lateral, né? Que é essa movimentação aqui é em ação. Que o profissional, o aluno, faz uso dos braços para pegar a intensidade. E você faz movimentos de um lado para o outro no jump, sem ultrapassar a mola. E aqui eu tenho uma ação mais intensa, como eu comentei anteriormente, para ser aplicado nas aulas que tem pico. Sprint. O sprint do mesmo modo é uma habilidade que vai ser de maior intensidade, que eu vou utilizá-lo nos meus picos, música 4 ou música 7. E combinar com tesoura, combinar com o mesmo lateral 2, esse daqui eu posso fazer uma combinação de um pico bem mais intenso, e vou utilizando aí as possibilidades de combinações musicais. Aqui tem outro QR Code, que tem uma aula básica para iniciantes de 45 minutos, BPM de aproximadamente 145, que vocês poderão ver como é construída essa aula, certo? E essa ideia que eu queria passar para vocês, qualquer dúvida, fico à disposição e um grande abraço a todos.